Estamos no ar com mais um Wernicast, o podcast da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E hoje o tema, para mim, é um tema muito agradável. Vamos falar sobre democracia, sobre política, história e vamos receber, para bater esse papo, o professor Emanuel de Melo Ferreira, que é autor do livro A Democracia Desprotegida, Legados da Ditadura Militar no Sistema de Justiça. E eu vou receber aqui também como convidado, vai ser também um entrevistador, numa experiência que a gente está começando a fazer aqui no Wernicast, de trazer um outro professor, um outro técnico, outro servidor da UERN, para também entrevistar os nossos convidados. E eu estou convidando hoje também professor do curso de Direito, o professor Lauro, que é o atual chefe de gabinete. Seja bem-vindo também, professor Lauro. Antes de apresentar o entrevistado, abrir aqui espaço para você cumprimentar o nosso público. Muito obrigado, Bruno. É uma saudação, um momento especial realmente para debater esse tema com o colega da Faculdade de Direito, professor Emanuel. Estamos aqui para colaborar, Bruno. O que a gente puder ajudar, contribuir aqui neste importante segmento de comunicação da nossa universidade, o Wernicast, importantíssimo. Então, eu estou aqui para colaborar. Muito obrigado pelo convite e fique à vontade para compartilhar conosco esse momento. Professor Emanuel, seja bem-vindo. A gente sempre, quando recebe um convidado aqui pela primeira vez, como a gente está na segunda temporada, todo mundo está vindo pela primeira vez. Então, pedi um pouquinho para contar como surgiu sua relação com a UERN, como é que o senhor veio parar, veio ser professor da nossa universidade. Não, primeiro agradecer demais, Barreto, pelo convite, estar aqui com você, com meu amigo Lauro, colega da Faculdade de Direito. Obrigado demais pelo convite. Eu gosto muito de divulgar o conhecimento da forma que gostamos, né, Laura? Nós, professores, da maneira mais ampla possível, difundir o conhecimento, e é para isso que a gente está hoje aqui. A UERN, eu sou muito grato, Barreto, à UERN, muito grato mesmo, por ter me dado a oportunidade de ser professor na universidade pública. Antes eu tinha tido experiência aqui em Mossoró mesmo, em instituições particulares, assim, bem diferentes do que a UERN, assim, em termos de qualidade. A UERN muito, muito mais avançada, dá toda a estrutura para o professor trabalhar em pesquisa. A gente pode falar aqui, temos nosso grupo de pesquisa, projeto de pesquisa, faço parte com o professor Lauro, o grupo de pesquisa Direitos Humanos, eu também tenho um projeto de pesquisa. E foi no concurso de 2016, eu já estava aqui em Mossoró, eu sou procurador da República, né, aqui em Mossoró, cheguei aqui em 2013, e em 2016 teve o concurso, me empolguei, tive sorte de não ser dedicação exclusiva, não ser o concurso para dedicação exclusiva. A UFESA, por exemplo, ela pede só, exige, né, só dedicação exclusiva, a UERN não, e possibilitou, né, a acumulação de cargos. E foi nessa perspectiva que eu consegui, passei no concurso, fui nomeado, ainda bem, enfim, foi assim que eu cheguei aqui na UERN e tenho gostado demais, né? Foi em 2018 a posse, né? Estou há 6 anos, vai fazer agora em maio, vai fazer 6 anos, e para mim é muito gratificante, é um trabalho muito gratificante, eu gosto mais daqui. Professor, o senhor é autor do livro que está sendo publicado por uma editora relevante, que é a editora Contracorrente, uma editora importante aqui no Brasil. Como é que surgiu a ideia, né, de escrever sobre os legados da ditadura militar no sistema de justiça aqui do Brasil? Certo, você tem razão, a editora Contracorrente é uma das grandes editoras que a gente tem no direito, principalmente, né, lá de São Paulo. Foi uma publicação que muito me honrou, o Barreto, Lauro, ter conseguido publicar pela Contracorrente. O professor Rafael Valim é um dos editores, e eu tive contato com ele já conhecia um pouco pela atuação no MPF, as ações que eu tinha entrado, justamente tentando conter esse processo erosivo que culminou com a tentativa de golpe de Estado, né, em 8 de janeiro. O 6 de janeiro que a gente confunde às vezes. O 6 de janeiro foi dos Estados Unidos, em 2021. Né? O 8 de janeiro de 2023. E eu tive muita atuação nisso. A gente conversou outras oportunidades, né, por exemplo, no caso da ação da Lava Jato. E eu acho que, de alguma forma, ele achou interessante isso, porque no livro, a parte dessas experiências também se refletem, né? E consegui, né, publicar pela Contracorrente. A minha tese corresponde à minha tese de doutorado, né? Eu sou do Ceará, né? Sou lá do interior do Ceará. Fiz a graduação, mestrado e doutorado na UFC, né?
Fui aluno do professor Bonavides, que a gente conversa tanto, professor Lauro, um dos referenciais do professor Lauro, a gente gosta tanto do professor Bonavides, que é tio, avô da Natália Bonavides. Né? Deputada aqui no Rio Grande do Norte, que a gente pode até falar muito, com uma atuação muito relevante na área do direito, porque propôs uma ação popular em 2020 buscando a proibição da comemoração do golpe militar. A gente vai falar, certamente a gente vai falar dessa ação. Veja o papel da deputada, né? A Defensoria Pública da União até ajuizou depois ações desse tipo, tinha ajuizado acho que antes, na verdade, não lembrei a data. Mas ela também tomou essa luta, né? E num primeiro momento até conseguiu ser bem sucedida, que conseguiu uma medida liminar. Depois a gente fala mais no que deu, né? Que depois, infelizmente, o desfecho não foi favorável, né? Ainda, né? A ação hoje está no Supremo. Mas eu vim da UFC e lá fiz a pesquisa do doutorado, terminei o doutorado em 2022, e esse foi realmente o tema que eu busquei desenvolver, porque assim, é um tema muito atual, obviamente, né? Aqui no Brasil, recorrente, essa questão do autoritarismo militar, e me chamou muita atenção, Barreto, Lauro, como na Faculdade de Direito, normalmente a gente não estuda democracia. Foi assim no meu caso, né? Na minha graduação, em 2000, eu comecei em 2003, fui até 2007, e lá a gente dava como certo que a democracia estava garantida no Brasil. Por quê, Laura? Porque na Constituição previa que que a República Federativa do Brasil constitui-se Estado Democrático de Direito, no artigo 1º. Só a partir dessa legalidade positiva formal, a gente pensava, eu pensei assim, meus colegas pensavam assim, muitos juristas pensavam assim, né, que só a legalidade abstrata formal ia garantir a democracia, né? E a prática, né, mostrou muito claramente que não é assim, aliás, em diversos aspectos, até na minha atividade funcional no MPF. Né? A realidade se impôs muito fortemente em relação a garantias ou a normas que a gente pensava que tinham um certo poder e na prática não tem. Né? E é um grande aprendizado, não deixa de ser, né? um grande aprendizado. Aí foi dessa inquietação, realmente, de como os juristas não protegem adequadamente a democracia, é o subtítulo, né? É o título, na verdade, da obra, né? Democracia Desprotegida, e especialmente na pesquisa, né, o papel do juiz e do Ministério Público, né, nessa desproteção à democracia. Né. Professor Lauro. É interessante, eu vou comentar, não é, professor Manuel e Bruno, que eu também sou professor há vários anos na disciplina de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da UERN, e eu, como docente, nunca estive tão preocupado em como abordar o tema da democracia. Porque a democracia é um regime político tão interessante que ele permite a sua própria crítica Sim. e até a sua própria destruição. É graças à existência de um regime democrático que alguém pode ter a liberdade de expressão e comprometer a própria democracia. Olha como isso é paradoxal. Então, hoje eu tenho como compromisso acadêmico, dentro da minha liberdade de cátedra, investir cada vez mais nas reflexões sobre democracia. Porque ela passou a ser uma bandeira de vida de todos nós. Todos nós que somos do campo progressista, todos nós que temos a defesa da liberdade, a verdadeira liberdade, não é a liberdade de alguns, mas a liberdade de interesse coletivo. Isso passa a ser um compromisso de todos nós. Então, o seu livro, como eu até comentei lá no dia do lançamento, né, ele vem como um grande farol, uma grande contribuição nesse momento histórico pelo qual o mundo passa, não é só o Brasil não está ilhado nesse processo. O Brasil é apenas um dos países, né, uma das sociedades, a sociedade brasileira é apenas uma das que tem passado por todo esse processo de desconstituição, de erosão mesmo da Constituição. Então, alguém diz que está trabalhando em defesa da Constituição, mas, na verdade, está contrariando. Agora, algo muito curioso, professor Manuel, eu queria até indagar, quando a gente lê o seu livro, principalmente na primeira parte, onde você trabalha vários casos, como ele tem uma semelhança com a metodologia daquele clássico livro Brasil Nunca Mais, né? que aborda os processos, os processos de tortura. Você, de certa forma, sentiu ou teve alguma inspiração nesse livro Brasil Nunca Mais para escrever naquele formato muito interessante, bem curioso, principalmente a primeira parte 1 do seu livro? Diretamente, assim, eu não pensei propriamente nele, né, no Brasil Nunca Mais. Claro que a gente conhece, como você mencionou muito bem, tem total pertinência
Até eu acho que a semelhança maior realmente, além do que você falou, pelo aspecto prático de como os advogados conseguiram aquelas cópias todas no Brasil nunca mais, né, dos processos, né, na Justiça Militar, e foi uma grande fonte de pesquisa e um documento histórico importantíssimo. Não deve ter sido fácil Exatamente. conseguir na época, né? Exatamente. Acaba tendo realmente um pouco dessa semelhança assim, metodológica. Foi nessa linha e pensando em muitos casos paradigmáticos, como esse que a gente já mencionou aqui, né? A gente pode depois aprofundar mais. Mas a gente trabalha muito na UERN, essa coisa da metodologia do estudo de caso, os alunos gostam, e é muito interessante porque a gente consegue unir a teoria e a prática, né? Fica muito, eu acho que tanto cresce a teoria como cresce a prática, eu acho, quando a gente faz, né, as duas coisas. Se retroalimentam. Exatamente. Não pode ficar só no caso, assim, teoria não tem sentido. Eu acho que a teoria, sem essa perspectiva realmente prática, também fica faltando alguma coisa, né? A gente tem que ter teorias robustas, né, e analisar como isso acontece na prática. Foi o que eu realmente tentei fazer, não é? No livro. Professor, a gente, partindo desse pressuposto, né, dos legados que a ditadura deixou, um assunto que é muito discutido é o artigo 142, que ele ficou meio esquecido, meio escondido ali ao longo dos anos, e hoje, quando a gente vai ouvir os constituintes de 88, eles dizem, não, a gente teve que fazer esse artigo mal redigido num acordo com os militares, uma exigência dos militares. Um dos problemas no Brasil foi o excesso de conciliação no pós-ditadura? Eu não tenho dúvida disso. Houve excesso, sim, de conciliação. Você fala nesse momento, no pós-ditadura, era um momento que a princípio as forças democráticas estariam com mais força, né? E veja, tem muitos aspectos para a gente falar sobre isso aí. Vamos trazendo sempre para o direito, para o campo da pesquisa, que eu efetivei para o papel do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O que foi que o Supremo Tribunal Federal fez com a lei de anistia? Vamos lembrar que em 1979 foi aprovada a lei de anistia, né? Com aquela anistia... Foi uma lei imposta pelo próprio regime, já prevendo que ele ia cair a qualquer momento. Exatamente. E prevendo aquela anistia que se diz bilateral, no sentido de atingir tanto... o torturador como o torturado. Exatamente. É a justificativa, né? Oficial nesse sentido, exatamente. Porque no dispositivo que previa a anistia também para os crimes conexos aos políticos. Esse é o ponto, né? E aí entrou, como você está falando muito bem. E aí o Conselho Federal da OAB ajuizou uma DPF, uma arguição, descumprimento do preceito fundamental, né? Os nossos alunos de direito constitucional já conhecem, é uma ação que tramita no Supremo, né? A DPF. A 153, para tentar fazer uma interpretação conforme para excluir, né? Para excluir da anistia, por exemplo, os torturadores, né? Essa ação foi julgada em 2010. O relator dessa ação era o ministro Eros Grau, que foi um perseguido pela ditadura, professor da USP, né, jurista conhecidíssimo, e foi um dos perseguidos pela ditadura, e ele, como relator, disse que a lei de anistia tinha que ser interpretada não com base na Constituição de 88, foi em 2010 o julgamento, a Constituição de 88, quantos anos já não estava vigente, né? Mas ele disse que não deveria a lei de anistia ser interpretada com base na Constituição de 88, mas com base na realidade da época, e permitiu que ela continuasse, né? E qual a consequência disso? Falou-se muito nesse julgamento. A Constituição otorgada de 68. Exato, pois é. No julgamento falou-se muito, não vamos mexer, vamos deixar o passado para trás, não vamos mexer nisso, diversos ministros falaram nisso, para fim de pacificação. Né? Para fim de pacificação. E o que foi que a gente viu? Isso foi em 2010. Né? O que foi que a gente viu, né? Só para falar, em 2018... Eles só ganharam... corpo para fazer pregação golpista. Exatamente. Então, esse é um ponto que merece muito cuidado dos juristas, né? De nós juristas. O Supremo Tribunal Federal não teve a disposição, né, de enfrentar, naquele momento ali, os militares, né? E a consequência foi essa, realmente. Meses depois, nesse mesmo ano, mas meses depois desse julgamento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou, né, professor Lauro, o caso Gomes Lund, que tratava justamente da repressão que foi feita pelo governo militar no contexto da guerrilha do Araguaia. E o julgamento, Barreto, foi o contrário do Supremo, né? O Brasil foi condenado internacionalmente por graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade, que é sempre bom, né, a gente deixar claro que a gente não está tratando de qualquer crime, não.
Né? A gente está tratando de criminalidade comum, que em tese vai lá uma anistia para criminalidade comum em certos cenários, né, para trazer algum tipo de pacificação social. Em criminalidade comum, ok. A gente está tratando aqui de crimes que é caracterizado por um ataque generalizado e sistemático à população civil, que é a marca, né, dos crimes contra a humanidade, que era uma política desenvolvida pela ditadura militar, né, através da Lei de Segurança Nacional, né, e, mais gravemente, né, nos porões. Né, nos porões da Basta ditadura. ler o clássico Brasil Nunca Mais, volta a dizer, um livro importantíssimo, de leitura imprescindível, para mostrar os casos de tortura documentados em processos no âmbito da justiça militar. Não é processo de quem é contra os militares, não. É processo registrado dentro da própria justiça militar. Exatamente. E aí o curioso, né, Bruno falou do artigo 142, que é o que trata das atribuições das Forças Armadas, e a nossa primeira Constituição brasileira de 1824 acaba de completar 200 anos. E foi a única Constituição que teve a audácia de colocar um tal de um poder moderador, que era atribuído ao imperador, e ele concentrava o poder executivo e o poder moderador. E com esse poder moderador, ele poderia, inclusive, suprimir decisões judiciais, ele poderia suprimir decisões do parlamento. Ou seja, era uma concentração, era um pouco de resquício de poder autoritário do absolutismo político. Sim. Observe, 200 anos depois, nós ainda temos autoridades políticas, juristas, pessoas ditas juristas, defendendo a força de um poder moderador, onde não está escrito em lugar nenhum, nem na Constituição, em absolutamente... Desde a revogação da Constituição Imperial, nunca mais tinha ouvido falar nisso. Mas no Brasil, em pleno século XXI, ainda há juristas defendendo força, poder moderador nas Forças Armadas. Isso é um completo absurdo. É absurdo. E só uma observação. Isso é resultado da construção histórica do Brasil, porque o Brasil, a República, não foi feita pelo povo, não veio um movimento de baixo para cima. Exatamente, foi um golpe militar. Foi um golpe militar. Exatamente. E os militares, desde então, se sentiram no direito de tutelar a política no Brasil. Exatamente. O professor Lauro tocou no assunto importantíssimo, quando ele frisou bem os juristas que ainda hoje, né, sustentam essa interpretação. E vamos dizer muito claramente, o principal deles, o professor Ives Grana da Silva Martins. Né? O tributarista, Barreto, um professor já um senhor, acho que já deve ter até mais de 80 anos, talvez, ou perto disso. Que muita gente confunde com o filho dele, que é ministro do STJ, do Trabalho. Exatamente. O famoso tributarista, fez o prefácio, por exemplo, do livro do professor Hugo de Brito Machado, que é o tributarista famoso lá da UFC, já falecido, muito influente, mas que os juristas, de um modo geral, têm um tipo de respeito que eu penso que não se deveria ter. Né? Com um jurista que em 2016, não estou lembrando bem, no livro eu cito, foi 2011 ou foi 2016, mas foi 2011. O texto dele publicado em 2011, em que ele sustenta exatamente a possibilidade de uma intervenção militar pontual, que ele chama, no Supremo Tribunal Federal, quando ele considerar, realmente ele mesmo considerar, que o Supremo está invadindo a competência de outro poder com decisões que na interpretação dele é inconstitucional. Como superar isso daí? Aí ele diz... primeiro, deve-se pensar em aprovar uma lei de algum modo para responder à decisão do Supremo, coisa do backlash que a gente estava conversando. Exatamente. Pode-se pensar nisso, mas e se não for suficiente? Se mesmo assim, porque o Supremo pode ainda continuar e declarar inconstitucional a lei, né? Se mesmo assim chegar num ponto de impasse, ele admite que as Forças Armadas vão lá, intervêm no Supremo para eventualmente até cassar a decisão. Num procedimento criado arbitrariamente por esse jurista, como o professor Lauro mencionou muito bem, porque em momento nenhum, em ponto nenhum da Constituição está previsto um procedimento desse tipo. Né? O poder moderador tem esse resquício quase que até de um poder teológico, como o professor Lauro estava mencionando, da Constituição de 24. A nossa Constituição não prevê isso em momento nenhum. E agora, recentemente, o Supremo, a gente sempre bom lembrar, né? O Supremo teve que decidir, dizer o óbvio. Dizer o óbvio, exatamente. Numa decisão unânime, que olhe, isso é um ponto importante de destacar. A coisa mais difícil hoje é uma decisão unânime no Supremo Tribunal Federal, por conta principalmente do ministro André Mendonça e do ministro Cássio, né? Indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. É raro uma decisão unânime. E foi os 11 sustentando essa tese que a gente está criticando aqui, né? Sustentando a tese oposta. Não existe poder moderador das Forças Armadas. Exatamente. Teve que decidir o óbvio, mas o que mais me admira é a incapacidade que a política hoje tem de corrigir esse erro. Eu acho que a democracia no Brasil perdeu um time.
de corrigir alguns entulhos autoritários. Por exemplo, lista tríplice de reitor de Universidade Federal, que a UERN, felizmente, já corrigiu esse erro. Verdade. No primeiro governo progressista que teve no Rio Grande do Norte, já conseguiu corrigir o erro aqui na UERN, né? Acabar com a lista tríplice. Mas as universidades federais não conseguiram. Acho que o time nos anos 2000, ali no primeiro e no segundo governo de Lula, foi perdido. O time de corrigir... Tinha condições políticas para ter resolvido isso e não fez. Hoje não vai ter as condições políticas para corrigir esse texto. Eu acho que outro ponto também que é que a gente não conseguiu superar, acaba conservando, a própria existência de uma polícia militar. Exatamente. Entendeu? Porque absolutamente nada contra as pessoas que estão lá, são pessoas de bem, que fizeram um concurso, estão lá atuando e prestando o seu serviço. O que eu estou dizendo é que, ao invés de ter uma polícia militar, a gente poderia ter uma polícia cidadã, com outro perfil, com outra formação, Perfeito. com outra capacitação, desenvolvendo o mesmo trabalho, fazendo as mesmas funções. E por que, então, que a gente não fez essa opção? É porque não se faz uma Constituição de qualquer jeito. Uma Constituição é feita a partir de muitos pensamentos, de muitas vontades, muitos interesses, e ali vão consensuando, construindo e definindo os procedimentos. Então, tudo bem, não se superou a ideia de uma polícia militar, mas a gente continua pecando ainda se a gente não avançar na capacitação, na formação desses policiais. Sim. Às vezes a gente diz que eles têm determinados procedimentos equivocados, mas não é o fato de usar uma farda. Ele pode usar um fardamento ostensivo, mas ter posturas mais cidadãs. Ocorre que ele não recebe essa capacitação. Como eu digo, não é culpa do policial. A cultura. É a cultura mesmo, está na formação dele. Então, acho que foi algo que não foi superado também. Exatamente. A nossa Constituição avançou muito, mas previu ainda a existência de uma justiça militar, de uma polícia militarizada a ponto de ser reserva do Exército, né? A Constituição diz que a polícia militar é fosse reserva do Exército. Fosse auxiliar. Auxiliar, né? E reproduz aquela doutrina da segurança nacional, da criação do inimigo interno, que foi gestada, né, na Escola Superior de Guerra. É uma consequência, né? É algo como o professor estava mencionando, que é da estrutura, né? Da estrutura da instituição. E muito perigoso. Vamos lembrar as greves ou os motins, né, que aconteceram recentemente na história do Brasil, né? Envolvendo as polícias. Na Bahia, em 2012, o prédio da Assembleia Legislativa da Bahia foi ocupado pelos manifestantes, né, que não eram manifestantes, eram amotinados, né, cometendo crime militar, que não pode, né, os militares, o policial não pode fazer isso. Olha o risco para a sociedade, né. No Espírito Santo, em 2017, o caso do Ceará, né? Ceará, acho que foi 2021, foi uma loucura. 2020, que culminou, né, com um evento dramático lá do senador Cid, né, lá em Sobral. Exatamente, é um dos legados. É um dos legados da ditadura. A militarização, né, da polícia. Professor, voltando um pouquinho ao livro, a parte 2, você trata de situações de resistência, né? De resistência em defesa da Constituição e combatendo a erosão constitucional. Perfeito. O que você destacaria assim, como alguns exemplos dessa resistência? Obrigado. Se você confia realmente que a gente vai conseguir defender a Constituição e sustentá-la? Obrigado demais pela pergunta, professor Lara. A gente não pode esquecer esse aspecto da luta, da resistência, a gente não pode. Eu tive que vencer, Barreto, Lauro, meus amigos, eu tive que vencer uma tentação do pessimismo quando eu estava pesquisando. Porque o semblante era de pessimismo, porque eu tenho de reconhecer como pesquisador, por mais que a gente não goste, mas a gente tem que dizer a realidade como ela é. A resistência que tem sido feita... Eu pesquisei o período, obviamente, que não contemplou a tentativa de golpe, né? Foi os períodos principalmente entre 2000 casos de 2019, 2022, 2021, praticamente, né? Foi o período principalmente da presidência do ex-presidente. Mas a resistência nesse período aí, a gente pode classificar como frágil. Eu vou tentar explicar aqui por que eu classifico assim, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, essa fragilidade não pode levar a gente a desespero
ou a pensar que isso não é importante. Não, é pelo contrário, é pensar, é ver essa realidade, que é horrível, e tentar pensar inteligentemente, né, mecanismos de que ela não seja tão frágil assim, de fortalecimento, né, de fortalecimento da democracia, de fortalecimento da resistência, né, mas eu tive esse pessimismo, sabe, de tanta derrota, quando a gente falou desse caso do Supremo, por exemplo, e tantos outros que a gente pode comentar, por exemplo, a gente já mencionou aqui o papel relevante que a política teve, que uma deputada teve para propor uma ação, a deputada Nara Bonavides, para propor uma ação popular, que a Defensoria Pública da União também propôs, é verdade, depois até o MPF propôs também, para tentar proibir a comemoração do golpe militar. Vamos lembrar que em cada 31 de março, nesse período de governo anterior, no 31 de março, não era relembrado, não é que era relembrado o golpe militar. Exatamente. Existe uma diferença entre relembrar e comemorar. Exatamente. Né? Era celebrado. Aquelas notas que o Ministério da Defesa publicava, dizia muito claramente que o movimento de 64... Movimento, não foi golpe. Chama golpe, foi movimento. Foi essencial para o fortalecimento da democracia brasileira. O que instalou uma ditadura... Em 21 anos. Exatamente. E que, como a gente já falou aqui, cometeu atrocidades, né, diversos crimes contra a humanidade, e chamando isso de democracia, num revisionismo, num negacionismo, esse ponto é muito importante, num negacionismo... Exatamente. Muito, muito sério, né? E a deputada Natália Bonavides ajuizou, a Defensoria Pública também, o Ministério Público Federal depois também ajuizou essa ação. É um exercício de resistência esse, né? De tentativa institucional, né? Que os casos são todos, repito, voltados para a atuação do Judiciário, Ministério Público, Judiciário, em tentar conter isso. Num primeiro momento, Barreto, a juíza federal, que já foi até juíza federal aqui em Mossoró, a doutora Monique, hoje ela é juíza federal, acho que na 5ª Vara Federal em Natal, a doutora Monique, uma decisão corajosa, que entende reconhecer, e sempre eu vou reconhecer em público, que são tão raros os juízes com mais disposição, né, de proteger a democracia no momento de poder, de muito poder do grupo contrário, uma juíza daqui, mulher, né, daqui do Rio Grande do Norte, proferir uma decisão liminar, determinando que não fosse veiculada naquele ano a publicação, e foi além, que foi de uma coragem maior ainda, proibindo que o Ministério da Defesa, até nos anos subsequentes, né, fizesse qualquer tipo de homenagem como é que tinha sido feita, né? E aí houve o agravo de instrumento, recurso, né? O agravo de instrumento dessa decisão para o TRF da 5ª Região. No primeiro momento, o tribunal manteve a decisão, foi uma coisa assim que chegou a dar animar um pouco, né, as forças democráticas. Uma esperança, né? Uma esperança. Mas aí logo a União ajuizou uma ação que a gente chama, de suspensão de tutela antecipada, suspensão de segurança, que pode levar direto para o Supremo até essa questão, que foi o caso. Vai para o presidente do tribunal, né, e aí a política é muito mais forte realmente, né? E o presidente do tribunal era o ministro Toffoli, que também já tinha dado entrevistas dizendo, chamando o movimento 64. Olha só, né? Aí imagina o que foi que ele fez, suspendeu a decisão. Tanto não era movimento e era golpe, que eles alegaram vacância. A justificativa foi que, saíram os tanques na rua, João Goulart foi para Porto Alegre, Brasil, até onde eu sei. E eles pegaram e declararam vacância. Se o problema era só a vacância de João Goulart, por que eles destituíram Miguel Arraes, de Pernambuco, que era o governador, e Djalma Maranhão, que era o prefeito de Natal? Uma história super apagada na memória historiográfica do Rio Grande do Norte, que é a deposição dramática do prefeito Djalma Maranhão, cujo grande pecado que ele cometeu foi fazer um programa de alfabetização, né, com Paulo Freire, que é um dos mais bem-sucedidos do Brasil, programa de alfabetização, que era o Pé no Chão, que aprende a ler. E Djalma Maranhão foi destituído praticamente à bala. Os caras entraram no Palácio Felipe Camarão e tiraram ele à força. Prenderam ele e disseram, o senhor renuncia, se o senhor renunciar, o senhor vai para o exílio em paz. Se o senhor não renunciar, o senhor vai ficar preso. Ele disse que não ia renunciar e levaram ele para ficar preso em Fernando de Noronha. Então, como isso não foi um golpe? Perfeito. Como isso não foi uma ruptura institucional? Exatamente. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil também é a falta de conhecimento de história. Que os argentinos tiveram um cuidado, além deles cuidarem muito bem da história deles, o Brasil se discutiu muito em 2021, 2022, por causa do filme Argentina 1985. Você acha que faltou o Brasil seguir o exemplo da Argentina nesse aspecto? Faltou.
Eu queria só complementar um pouquinho ainda da resposta, eu comento já do professor Lauro. E aí, professor Lauro, tem nos outros diversos casos que eu mostro, né, apresento na obra, essa característica desse aqui que eu estou mencionando, para a gente não repetir todos, ela se reproduz. Né? Tenta-se, grupos, algumas instituições, setores do MPF, Defensoria Pública, os cidadãos, um grupo muito importante, os familiares das vítimas da ditadura ajuizam a ação nesse mesmo contexto. Então, é um exercício de resistência. Às vezes encontra alguma aceitação judicial na primeira instância, às vezes na segunda instância, mas normalmente a decisão não se sustenta. Ela é suspendida depois, ela é reformada depois, normalmente, né? Não em todo caso, mas normalmente é assim. Esse da Natália Bonavide, da professora, da deputada Natália Bonavide, só para dar o desfecho até agora, está no Supremo Tribunal Federal. Lá depois, o recurso extraordinário, parece que o ministro relator é o Brice Gilmar Mendes, parece. E está lá para o Supremo decidir, né? Normalmente é assim que ocorre. Então, por isso que eu classifico como frágil, porque a força oposta consegue, né? Consegue conter. E a tua questão, Barreto, é aquilo que a gente estava mencionando antes. Né? Faltou, sim, um aspecto... Isso tudo que a gente está falando aqui é num tema relacionado à justiça de transição. Exatamente, né? A justiça de transição que precisaria... Né? Perfeito. Tem vários pilares da justiça de transição, cível e penal, ações cíveis como essa, de impedir comemoração, de pedir de desculpa por ter apoiado o golpe, ações simbólicas. Aqui teve para a Câmara Municipal agora. Exatamente, foi eu expedir a recomendação, não está no livro, né? Isso aí não está no livro, obviamente, poderia ser outro caso. Está na segunda edição. Quem sabe, né? Exatamente. Quem sabe na segunda edição. Eu, inclusive, noticiei e eu fiquei me perguntando como é que eu não sabia disso, eu que gosto muito de trabalhar, eu sou jornalista fora da universidade, atuo jornalisticamente, e eu fiquei me perguntando, que eu gosto muito de fazer pesquisa histórica, como é que eu não sabia dessa? Quer dizer, foi uma pesquisa... Da Câmara, foi fruto de pesquisa, no caso. Foi. É interessante como é que isso aí começou. O meu avô, ele foi vereador lá no interior do Ceará, numa cidade chamada Copiara. Né? E aí eu comecei a pesquisar só por interesse, em parte por interesse assim, da família de fazer uma biografia dele. Né? E aí eu fui atrás das atas. Das sessões lá, quando isso foi da década de 60 que ele foi, justamente da década da ditadura, que ele foi vereador. Aí eu encontrei as atas e lá também teve apoio à ditadura, né, lá nesse município. Não, pois então vou reproduzir essa pesquisa agora não no aspecto mais pessoal, mas institucional aqui na região também. Instalei o procedimento, encontramos. Aí pedimos aqui na Justiça Federal aqui, de Mossoró, pegam 13 municípios, né? E aí eu expedi ofício para todos, para informarem, para mandarem justamente as atas do período pertinho do golpe ali, de 31 de março, eu acho que até maio de 1964, justamente para ver o que eles estavam falando nessa época, os vereadores, né? E aí alguns municípios não tinham registro, mas felizmente Mossoró tinha, né? E enviou, e eu acho que realmente é de uma importância histórica muito grande esse documento. Há alguma sinalização da Câmara daqui de fazer? Eu pedi recomendação, eles estão no prazo ainda, né? São 30 dias, né? Para analisar se vão cumprir ou não, né? Eu não sei, né? Eu realmente não sei qual vai ser a resposta. Vou me abster, né, de atuar como analista político aqui, mas eu tenho um palpite, quando na gravação eu lhe digo. Não, mas assim, eu já posso adiantar também. Quem não havendo o cumprimento, a viabilidade de judicialização, né? E que é possível, né? Que é possível, em tese, acontecer. A gente espera que não, né? Espero que seja possível, né? Algum tipo de composição. A Câmara de Natal, ela já fez as reparações, a Assembleia também. Tinha um suplente de deputado, tinha sido deputado, estava na suplência aqui de Mossoró, que era Cesário Clementino. Ele foi cassado pelo regime e a Assembleia, simbolicamente, já devolveu a condição de suplente para ele. Aqui em Mossoró teve um deputado que chegou a ser cassado nos anos 70, porque foi acusado de ser do PCdoB, alguma coisa assim. Agora eu não me lembro o nome dele. E Natal já fez uma reparação histórica em 2012 sobre o que foi feito com o Djalma Maranhão. Né, que eu pesquisei, eu tenho muito interesse pela figura de Djalma Maranhão, depois que eu li essa história, pesquisando para fazer uma reportagem sobre o golpe de 64 aqui no estado. E Natal já fez esse trabalho, assim, já devolveu o mandato simbolicamente, porque a Câmara fez um impeachment, né? Um impeachment de 2 dias, viu? Você vê que foi tão golpe, tão escancarado o golpe, que eles simularam o impeachment. O impeachment tramita em 2 dias, de um prefeito legitimamente eleito, dele e do vice.
Então, eu acho que é muito importante assim, essa iniciativa, porque a gente está num risco no Brasil muito grande. A gente não, as pessoas... Acho que eu estou comparando esse período, pós 8 de janeiro, com o que aconteceu entre 61 e 64. Sim, eu acho que é 61 uma comparação. fracassou. O parlamentarismo lá, né? Botaram aquele simulacro de parlamentarismo Sim. para garantir a posse de João Goulart. Depois João Goulart recuperou os poderes pelo voto, que o povo devolveu num plebiscito os poderes a ele. Ele foi fazer uma reforma que era necessária. As reformas de base que eram necessárias. Foram coisa que a Coreia do Sul fez na mesma época. A gente vê hoje como está a Coreia do Sul, né? Fez a mesma coisa naquela época. Ele queria fazer... Não era nada de comunista. Inventaram uma expressão maluca de república sindicalista. Até hoje eu queria entender o que é uma república sindicalista, né? Eles criaram essa expressão, até porque patrão também tem sindicato, né? Não é só o trabalhador que tem sindicato. E deram o golpe. Então, assim, eu acho que o ovo da serpente ainda está sendo... Eu concordo contigo. Chocado. O 8 de janeiro, a tentativa de golpe, ela foi contida. Eu acho que a melhor análise é essa, foi contida, mas não foi superada ainda. Não. Né? Não foi superada ainda. Muito desse processo que a gente está tratando aqui é o antecedente mais próximo da tentativa de golpe. As instituições estão... Aí onde está, né? Eu não digo nem as instituições atuando. O Supremo tem tentado, né, atuar nesse aspecto penal, mas não está no livro isso, mas é um receio, até das minhas pesquisas, nos projetos de pesquisa que eu estou desenvolvendo agora na UERN, se o Supremo Tribunal Federal tem capacidade de sozinho enfrentar essa questão. São muitos de fato, fatos. né, professor? Acho que ele está muito só, porque Muito só. a população, você tem toda uma geração que não viveu o regime militar, tem uma que viveu, mas parece que não se incomodou com ela, não sentiu nenhum efeito Porque dela. eram muito jovens. Exatamente. Uma outra que não viveu isso. E o mais chocante é que nós não temos a formação, a história, nós não conhecemos nossa história, não conhecemos o nosso passado para poder preservar o presente e o futuro, né? Toda essa questão. Então, por isso que é perigoso mesmo, Bruno, eu concordo, porque as pessoas dizem assim, não, isso é bobagem, isso é um exagero, não precisa se preocupar que não vai acontecer nada disso, a democracia está garantida, nós temos uma Constituição. A Constituição sozinha, não é, professor? Não resolve, né? Alguém tem que materializar a Constituição. Todos os dias nós precisamos fazer a defesa da Constituição. Então, a democracia é a mesma coisa. Então, hoje, todas as instituições democráticas. Aí Bruno, eu acho que a gente poderia até, por falar em instituições democráticas, o que é que tem sido muito frequente no nosso dia a dia, e principalmente aqui no caso brasileiro, essa que seja uma aparente guerra infinita entre poderes. Em verdade, isso faz parte do processo democrático, o processo de independência e autonomia dos poderes, ou teoria de freios e contrapesos, um poder um pouco que controlar o outro, porque, como dizia Montesquieu, todo poder tende a abusar, toda autoridade tende a abusar do poder até que alguém chegue e ponha algum limite. Isso faz parte da questão. Mas eu acho que um ponto que a gente pode analisar é até que ponto o processo democrático brasileiro está em risco ou não pelo acirramento, especialmente entre o Judiciário e o Congresso Nacional, né? Talvez fosse um ponto também que a gente pudesse discutir, não é? Não, eu concordo. Eu acho que a política tem, de um modo geral, falhado na proteção à democracia. O Barreto mencionou agora há pouco. Por que não foi aprovada uma emenda constitucional, né? Que quem aprova a emenda constitucional? O parlamento, né? Para alterar o artigo 142 da Constituição, para promover mudanças legislativas na condição de elegibilidade dos militares, por exemplo, que era outra, tanto de policiais militares como membros das Forças Armadas, que para tentar diminuir justamente a politização, que é outro grande tema do que a gente está tratando aqui, é o tema da politização militar, que é indevida, que é inconstitucional, que foi muito fortemente iniciado com o golpe da República, realmente, como você falou muito bem, que a partir daí os militares entenderam que em alguns momentos podem intervir, em alguns momentos na política, em alguns momentos de maneira pontual,
né? Em outros momentos de maneira mais demorada, como foi na tentativa, no golpe militar, né? Medidas desse tipo eram essenciais e a política deveria dar uma resposta. Em outros aspectos que eu não trato no livro, mas que está relacionado com esse crescimento do extremismo, com essa desinformação, que é a falta de controle nas redes sociais, por exemplo, nas mídias sociais. Da responsabilização das mídias. Exatamente, né? exatamente. E tem o PL, né, chamado, né, PL das fake news, também que não param, até anda para trás no Congresso Nacional. Que é uma coisa maluca, porque a gente está falando em regulamentação e confunde regulamentação com censura. Que não tem nada a ver. Eu fico vendo jornalista, eu sou jornalista, eu fico vendo outros colegas que não sabem, demonstram não saber, eu acredito, eu não quero fazer juízo esvador, mas demonstram não saber a diferença entre regulamentar, criar regras e censura. Não tem nada a ver com censura. Censura aconteceu no regime militar. Não há censura no Brasil. Eu fico olhando assim, as pessoas chegam... nós estamos lutando contra a censura. Censura de quê? Os caras fizeram no domingo que antecedeu essa gravação aqui, um comício na beira da praia, lá no Rio de Janeiro. Com o direito de pronunciarem o que quiserem, dizerem o que quiserem. Onde é que está a censura nisso? Eu fico procurando a censura. Bruno, e não você encontro. é jornalista, se você escreve uma matéria que agride a honra, a imagem de uma pessoa, essa pessoa tem o direito de me processar. lhe processar e se for reconhecido com o devido processo legal, você poderá ter que indenizar essa pessoa, ressarcir, enfim, o dano moral a essa pessoa. Se uma emissora de televisão, de rádio, um jornal, uma revista, um blog, qualquer... são responsabilizados por esse processo, por que as redes sociais não podem? Não podem. Especialmente quando elas ocultam as pessoas que são responsáveis pela veiculação da notícia falsa que prejudica, e aí não prejudica uma ou duas pessoas, às vezes prejudica milhões de pessoas. Vide os casos durante a Covid Exatamente. A Covid-19, exatamente. Que ficaram impunes, ocultados por um anonimato, por incrível que pareça, expressamente vedado pela Constituição. Você tem a liberdade de se expressar, mas você tem que dizer quem é você. Quer se expressar, se expressa, mas diga quem é você, porque se eu não concordar, se eu me sentir agredido na minha honra, na minha imagem, eu vou lhe processar. Exatamente. Mas as redes sociais não querem. Aí criaram a ideia de que está havendo censura, quando na verdade isso aqui é só mais um discurso de defesa deles, né? E por falar em discurso de defesa, eu queria fazer uma pergunta que estou com muita vontade de fazer, Bruno. Posso fazer agora? Claro. Vamos lá. O professor Manuel é do Ministério Público Federal e a gente sabe que o Poder Judiciário e o Ministério Público são instituições extremamente importantes, relevantes para a democracia, mas os próprios exemplos estudados por ele, trazidos pelo livro e outras pessoas também trazem, mostram que, em sua maioria, são as pessoas que integram o Ministério Público, função essencial, a Justiça e o Poder Judiciário, são conservadores, são pessoas conservadoras, muito assim, de não assumir uma postura crítica, reflexiva, não é? Combativa, vamos dizer assim, são mais calmos, querem manter o acordo, o consenso, e que às vezes isso é bom, mas também pode trazer grandes prejuízos. Sim. A produção do seu livro é, de certa forma, uma espécie de desabafo por tudo que você viu, porque a gente sabe que na academia a gente tem mais liberdade de trabalhar, de refletir com as turmas, com os alunos, com os colegas, colegas que concordam, que não concordam, mas a gente tem maior tranquilidade para fazer esse trabalho. Sim. Mas eu imagino que o seu trabalho, realmente, no Ministério Público, não deve ser muito fácil. O seu livro seria uma espécie de desabafo de todo esse processo? Obrigado pela pergunta. Em muitos aspectos, até a pesquisa na tese e, obviamente, né, a publicação do livro depois pode ser interpretada assim. Eu deixo claro logo na página da parte dos agradecimentos, né, eu deixo claro lá que foi um período pesado de escrita. Teve a pandemia, mas mais que isso, né? Eu sofri muita intimidação das corregedorias. Então, é isso também que eu queria perguntar, se você recebeu algum reverso. Sofri diversas representações na corregedoria do Ministério Público Federal, na corregedoria do CNMP. Foi o seguinte, eu comecei atuando aqui em Mossoró nesses casos por conta justamente da nomeação, no meu modo de ver, inconstitucional da reitora Ludmila da UFESA.
porque foi a terceira colocada na lista. E um dos pontos que eu destaquei na ação que eu tentei a nulidade da nomeação, que eu justifiquei o pedido de liminar para suspender a nomeação, foi porque ela colocou o quadro do Costa e Silva lá na reitoria para homenagear o Costa e Silva, o ditador Costa e Silva. O homem que assinou o AI-5. O AI-5. Para ver como tem tudo relação com o que a gente está tratando aqui, né? O juiz federal que analisou esse fato, o Barreto Lauro, ele negou a liminar e disse que o Costa e Silva era um personagem, abre aspas, palavra dele, nunca vou esquecer, o Costa e Silva era um personagem controverso da ditadura militar. Foi assim que ele classificou um agente responsável por grave violação de direitos humanos, está lá no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, isso foi informado nos autos, porque tudo bem, vamos admitir que os juízes não sabem muito história do direito, é uma disciplina obrigatória há pouco tempo, e mesmo que tivesse estudado, de repente, por esse perfil que você falou muito bem do conservadorismo, era algo que não ia ser muito levado a sério, uma disciplina, como normalmente não são por esses agentes, as disciplinas teóricas que a gente chama, né? Mas vamos admitir isso aí, mas estava informado nos autos quem era o Costa e Silva, pois o juiz classificou como um personagem controverso, não chamou de ditador, personagem controverso. Controverso que assinou o AI-5. Pois é. E aí, a partir daí, começou realmente um processo muito forte. Antes disso, tinha tido a ação de dano moral coletivo contra a União por conta do ministro Weintraub, né, o ministro da Educação Weintraub, que atacava, abusava da liberdade de expressão, dizendo inverdades, né, sobre alunos e professores das universidades públicas. Eu fui o primeiro procurador da República a tentar responsabilizar esse tipo de prática, né, de erosiva, né? Eu fui o primeiro. Foi uma ação de maio de 2019. Os caras tinham tomado posse há pouco tempo, né? E aí fui taxado de militante. Aquela mesma coisa que o professor Bonavides disse. O professor Bonavides, eu coloco no livro, né, que defender a democracia, defender direitos fundamentais é coisa de militante, né? E eles são, ideologicamente, eles são neutros, né? Eles são neutros. Pregam a ideia da neutralidade. Neutralidade. Ideológica é sempre os outros, a gente é sempre ideológico, né? Não tem a coragem de admitir que, na verdade, é uma ideologia diversa, né? E a gente ia discutir, por que faz isso? Porque a gente ia discutir o debate. Exatamente. Porque a gente ia discutir se essa ideologia que professa o golpe militar, se ela é de acordo ou não com a Constituição. É claro que eles não querem fazer esse debate, né? Que era uma ideologia inconstitucional. E aí, a partir daí começou, realmente. Eu virei alvo do bolsonarismo. A verdade é essa. Eu fui linchado em redes sociais, no Twitter, aquelas práticas que chama de gabinete do ódio, injúria, calúnia, difamação e até ameaça, muito forte. Tem inquérito na Polícia Federal aberto, eu nunca soube o resultado, aí você entende bem rapidinho porque que o ministro do Supremo, eles próprios, de certa forma, eu entendo, não estou dizendo que está correto, que era para quem tomar essas providências, a Procuradoria-Geral da República, né? Mas aí você entende bem rapidinho porque que o Supremo toma a frente e instaura aquele inquérito das fake news. Porque tem uma missão. E daí da polícia. Ou ele fazia polícia. Aquilo ou simplesmente não havia. Não havia. Porque eu sou a prova, esse meu caso é uma prova, não estou falando que foi só eu, não, eu estou falando dando um testemunho aqui, né? Um exemplo claro disso. Essas pessoas que fizeram isso nunca foram responsabilizadas contra mim, nunca foram responsabilizadas. E tem inquérito e a polícia nunca nem me deu a resposta, né, do que aconteceu. E aí, né, esse foi um aspecto, e o outro foi realmente, né, grupos do Ministério Público, que são, né, que colaboram com esses legados que a gente está falando aqui, que tem mesmo, né, ainda hoje tem, não teve reforma, a gente falou de justiça de transição, uma das falhas na justiça de transição brasileira é que não teve reforma institucional, não é só na justiça militar, é na justiça federal, na justiça estadual, né, de identificar, né, quem é que colabora com a ditadura militar e analisar, né, se essa pessoa pode ser juiz, né, uma pessoa dessa pode ser juiz, pode ser membro do Ministério Público, esse discurso essa análise nunca foi feita. E aí foram 3 exceções de suspeição que os procuradores federais da UFES ajuizaram contra mim. Tive uma sindicância, um processo administrativo disciplinar e 2 inquéritos do Ministério Público Federal. Isso foi tudo isso nesses 4 anos, né? Muito auxílio eu tive da ANPR, que é a nossa associação, né, dos procuradores da República, na defesa, né, disso. Muito eu consegui na justiça, muita coisa foi arquivada, muito eu consegui na justiça, mas num ponto eles conseguiram realmente, a punição foi, a perseguição foi efetiva no CNMP, que eu fui punido no CNMP, num processo abusivo em que eu discuto ainda no Supremo Tribunal Federal. Essa história não acabou. Eu faço questão de tratar e eu agradeço demais pela oportunidade de estar tratando aqui, que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Esse processo não acabou ainda. Eu ajuizei a ação no Supremo pedindo a nulidade por ofensas brutais no julgamento, como, por exemplo, só para dizer um fato, Laura. No dia do julgamento, no CNMP, o relator do caso, que é o doutor Rinaldo, que era até aqui do Rio Grande do Norte,
Dr. Rinaldo, na época, é procurador de justiça lá em Natal e atuava no CNMP como corregedor. No dia do julgamento, ele usou fatos estranhos ao que estava no processo para me condenar. Ou seja, fatos que eu não pude me defender. O meu advogado pediu a palavra lá na hora para reconhecer isso aí. 2 conselheiros deram razão ao meu advogado lá em Brasília. Eu fui absolvido por 2 conselheiros, mas a maioria foi contra mim. E, mesmo assim, ele manteve no voto fatos que eu não pude me defender. Essa é uma das nossas argumentações lá no Supremo para tentar suspender isso. Eu anular essa punição, que foi uma pena de censura. E eu faço questão de dizer, porque a luta eu vou até o fim. Se o Supremo mantiver isso, eu vou até a Comissão Interamericana e, se for preciso, até a Corte Interamericana, porque foi um caso, sim, de intimidação por conta dessa atuação toda que eu tenho desenvolvido. Né? Mas, esse eu lembro isso, é doloroso, eu lembro, que eu não vou esquecer jamais, mas essa é uma parte da história. A outra parte é que eu tento responsabilizar também. Eu tenho 4 ações de dano moral ajuizada contra a União e até contra uma colega procuradora regional da República que divulgou notícia falsa em face dessas atuações aqui e estão tramitando na Justiça. O que eu estou querendo dizer? Que teve realmente muito ataque contra mim, mas eu respondo. Que é uma prática, que é esse a postura que a gente tem de ter. Não se intimidar. Não se intimidar. Não se intimidar, é verdade. Eu sofro muito nas redes sociais. Sofro, digo, os ataques, né? Eu não dou importância a essa gente. Mas, assim, eu sou muito atacado também e, pontualmente, eu respondo. Porque os ataques são tão sem sentido que, às vezes, não vale nem a pena se trocar, responder. Mas, assim, eu sei como funciona o trabalho dos haters. Eu queria perguntar uma coisa. A gente está falando muito dos legados da ditadura militar no ordenamento jurídico, mas o pós-constituinte de 88 trouxe um avanço no Ministério Público. Que o Ministério Público, ele avançou, né? Ele cresceu, ele ganhou novas atribuições. Muita gente confunde com o quarto poder, que não é, né? Ele é um órgão auxiliar do judiciário. Mas explica pra gente o que é que mudou pós-88 em relação ao Ministério Público. A principal mudança, Barreto, era que até 88 o Ministério Público ele exercia a defesa do governo, da União, no caso do Ministério Público Federal, né? Exercia a defesa da União. A representação judicial era feita como se fossem os advogados da União. Hoje, era como se fosse o papel que a AGU, a Advocacia Geral do Desempenho, hoje, exatamente. Eu até fui advogado da União por 3 anos, lá em Brasília, antes de vir para cá. E era isso que a gente fazia, defendia, né, obviamente, a União. Né? Essa foi uma mudança. Com a Constituição de 88, houve essa cisão, a representação judicial fica por parte da AGU e o Ministério Público ganhou a independência funcional, que na prática, nesses casos que eu estou mencionando aqui, que foi a outra grande, só retomando um pouco, outro grande argumento contra essa perseguição, que foi ofensas à independência funcional, essa prerrogativa que a gente está falando que é nova, que devia proteger atuações como essa, ainda mais em defesa da democracia, que é uma função, a galera fala em militância. Quer dizer que defender a democracia é militância político-partidária, porque na Constituição, no artigo 127, que é o dispositivo que fala do Ministério Público, está justamente dizendo que uma das funções institucionais do Ministério Público é a defesa da democracia, é a defesa do regime democrático. Né? Foi isso que eu tentei fazer e fui taxado, né, de militante. Veja só, a grande novidade, então, é essa, e com essas prerrogativas como a independência funcional, que eu repito, a mesma coisa da defesa da democracia que a gente falou no início. Eu aprendi na prática muito fortemente, né, que essa independência funcional, quando você enfrenta o autoritarismo, quando você enfrenta os legados da ditadura militar, ela é muito frágil. Muito frágil. Coisa que na faculdade eu não aprendi. Estudando para o concurso, não aprendi. Ninguém me disse isso. Eu fazia isso pensando, realmente, não estou dizendo que é para ter medo, não é para fazer mesmo, é para agir mesmo dessa maneira. Mas sabendo que é um limite muito claro para a independência funcional quando você enfrenta isso. Só para dar outro exemplo, para não ficar parecendo, que é tudo que foi só comigo que aconteceu isso. Neste ano, um desembargador lá no estado de Goiás criticou a Polícia Militar de maneira, num julgamento envolvendo abuso da Polícia Militar, em fala semelhante ao que a gente falou aqui da Polícia Militar, Lauro. No desembargador, no julgamento, diz a Polícia Militar devia ser extinta. Né? A militarização da polícia deveria acabar. O governador Caiado sugeriu o impeachment dele,
desse desembargador. Não bastasse isso, essa reação política, os colegas desembargadores rapidamente instauraram um PAD e afastaram o desembargador por conta dessa fala num julgamento. Que independência funcional é essa? É mais um exemplo, para ver como é algo muito grave isso que a gente está falando aqui, que não foi só comigo, envolve qualquer agente que queira efetivamente, juiz ou mesmo do Ministério Público, atuar contra essas práticas, né? O CNJ, o ministro Salomão, suspendeu esse afastamento, né? Mas o recado foi dado. Quem é, Barreto e professor Lauro? Quem é que vai ter coragem de atuar lá no estado do Goiás, nesse sentido, né, sabendo que pode sofrer um PAD, não só um PAD, ser afastado de cara das funções. Né? Veja o tamanho isso depois, né, da vitória do presidente Lula, isso depois, olha o cenário, né, adverso que a gente ainda tem. Né, na linha do que a gente está tratando aqui, que eu acho que é um tom um pouco grave, mas muito correto, do receio que a gente ainda tem de tudo que é por terra ainda. Né? Pois é. Bruno, quantos minutos? 5. Então, professor Lauro. Eu vou trazer aqui um tema mais nosso, mais caseiro, né? Sim. Essa ideia de homenagear, né, ruas, pontes, viadutos, bairros, com pessoas que contribuíram diretamente, que foram responsáveis por todo discurso, por todas as práticas, torturas, desaparecimentos, né, durante o regime militar. Paradoxalmente, na nossa cidade de Mossoró, nós temos 2 campi universitários, da UERN e da UFESA, num bairro chamado Costa e Silva. Qual é a sua opinião, professor, sobre isso? Será que também não seria um momento já da gente começar a refletir sobre a mudança do nome, trocar o nome desse bairro? Seria, exatamente. No relatório final da Comissão Nacional da Verdade, professor Lauro, que foi uma comissão, né, que foi criada justamente para se tentar... oficialmente, pela primeira vez no Brasil, estabelecer num documento oficial mesmo, né, as graves violações de direitos humanos na ditadura, uma das recomendações lá no final do relatório é justamente a extinção desse tipo de prática, né, que o senhor está mencionando aqui. Porque uma coisa é a gente relembrar a história e nós vamos sempre relembrar a ditadura militar. Né? Este ano completou-se, né, os 60 anos. Né? A gente lembra todo ano. Outra coisa diversa, como o senhor está falando muito bem, é homenagear. Né? Celebrar. Quando você coloca o nome de uma pessoa num bairro, numa rua, de um ditador militar, né? Responsável por grave violação de direitos humanos, assinou o AI-5, como o Barreto falou, você não está só relembrando, porque está no nome de uma rua, está num bairro, você está homenageando, é algo positivo, né? É algo positivo, né? que não deve ser lembrado dessa forma. Então, tinha que ser retirado mesmo, né? Até figuras que entraram para a história de forma controversa. A principal avenida da cidade chama Avenida Presidente Dutra. Dutra foi eleito democraticamente, mas ele defendia que Vargas apoiasse Hitler na Segunda Guerra. Ele era um defensor do Brasil se alinhar aos nazistas na Segunda Guerra. Como é o nome do cara desse nome de avenida? Então, assim, tem muitos erros aí para serem corrigidos em termos de homenagens aqui na nossa cidade. Sim. Realmente tem muita coisa para rever, porque Costa e Silva, nome de bairro, é pesado. E mais onde estão localizadas as instituições do saber, né? Da reflexão, do debate, da crítica. Que foram perseguidas com o AI-5. Perfeitamente. Na UFESA, você mencionou, o nosso amigo, professor Rafael Lamera, conseguiu no projeto de pesquisa dele alterar o nome do ginásio da UFESA, que era Costa e Silva. Né? Ele conseguiu, foi feito o Consune lá da UFESA, aprovou uma norma justamente concretizando esse mandamentozinho lá essa orientação da Comissão Nacional da Verdade e dizendo que não pode ter nenhum tipo de homenagem, né, a esses ditadores. Descumprindo essa norma, foi colocado o quadro, né, da reitora, com parecer até favorável, né, da Procuradoria Federal também. Né, para ver. Né? O professor Emanuel é representante da UERN na Comissão Estadual da Memória e Verdade, né, professor? Em breve vamos estar iniciando os trabalhos. Né? Qual é a sua perspectiva, sua expectativa de representante da UERN lá nessa comissão? Obrigado novamente pela pergunta. Não, essa conversa aqui, se quiser, a gente fica realmente o dia todinho aqui, de tão agradável que está mesmo. Eu falei no início, né, que eu sou muito grato à UERN, né? Muito grato mesmo. Amo demais ser professor aqui. E esse fato que o professor Lauro mencionou agora é outro exemplo, né?
Foi um dos momentos mais especiais da minha carreira acadêmica. Claro que tem a publicação de um livro, tem a tese, é outro grande momento, mas um dos grandes momentos da minha carreira foi ter sido lembrado pela professora reitora, nossa magnífica reitora Cecília, em ter me indicado o meu nome para compor esse colegiado, a Comissão da Memória, Verdade e Justiça, Comissão Estadual, né, da Memória, Verdade e Justiça, num órgão colegiado que vai justamente investigar graves violações de direitos humanos, né, ocorridas aqui no Estado, nesse contexto ditatorial, autoritário, e tem uma das vagas justamente para o UERN, né? E eu estou ocupando com muita honra, realmente, essa cadeira lá, né? E a posse formalmente eu não fui ainda, não recebi formalmente o convite, mas já tem a notícia, né, de que deve ser até agora, no início de maio, a posse, e a gente deve começar logo a trabalhar realmente. A minha expectativa, a minha proposta inicial lá vai ser justamente ver esse tipo de homenagem que você mencionou aqui, professor Lauro, nos prédios do Poder Judiciário, por exemplo, né? Que é uma instituição tão forte, tão refratária a isso que a gente está falando aqui, por conta do conservadorismo, como o senhor mencionou. Eu já tenho analisado algumas questões nessa linha, por exemplo, de discursos de presidente do Tribunal de Justiça, em 1976, tem lá no site do Tribunal de Justiça, o desembargador Wilson Dantas, se eu não estou enganado, um discurso em que ele exalta fortemente a repressão, né, ditatorial contra os comunistas, e foi presidente do TJ e tem nome de fórum se homenageando, fórum homenageando ele, né, com o nome, né? Era um presidente do TJ, um juiz que entrou no TJ pelo 5º e antes tinha sido até delegado do DOPS, então você já veja. Né? Pois é. Veja aí o que a gente vai enfrentar, né? Pois é. Professor, dava para fazer 2 horas de UERNcast hoje, a conversa está muito boa, eu acabei me empolgando aqui, agradecer ao professor Lauro também pela participação brilhante aqui no nosso programa de hoje, agradecer sua entrevista, dá tempo para mais nada, que a gente já estourou aqui o tempo de 1 hora, agradecer a você pela audiência e na próxima semana a gente retorna com mais um UERNcast, trazendo um tema relevante para a gente debater aqui. Um abraço e até semana que vem.